Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais. Nós vamos apresentar aqui para você, não é Bíblias, versões diferentes da Bíblia de estudo, mas minha primeira literatura depois da Bíblia. O meu primeiro livro depois da Bíblia foi isso aqui, ó. Heróis da Fé. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. De autoria de Orlando Boyer. Esse daqui foi o meu primeiro livro. Eu tinha aproximadamente meus 16 anos de idade. Foi o primeiro livro depois da Bíblia. Quero deixar bem claro a todos que você pode ler livros, mas em primeiro lugar, em primeiro plano, é Bíblia. E minha primeira literatura foi essa daqui. Tive contato, né, com 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, de autoria do pastor, aliás, do missionário norte-americano Orlando Boyer. E depois eu comecei a apreciar sobre a literatura, livro, comecei a ler. Eu não gostava de ler, mas a Bíblia, e principalmente quando eu li esse livro, me impactou a minha vida. Um dia desse eu estava fazendo as minhas atividades físicas e vi uma pessoa lendo esse livro. Então, e esse livro apresenta aqui 20 homens que incendiaram o mundo. Entre eles está aqui Jerônimo Savonarola, o precursor da grande reforma, Martinho Lutero, o grande reformador, John Bunyan, o senador imortal, Jonathan Edwards, o grande avivalista, John Wesley, a tocha tirada do fogo, George Whitefield, o pregador ao ar livre. Pregações em ar livre começou com esse pregador. E Davi Brainer, Mar Alto aos Pele Vermelha, Guilherme Carey, o pai das missões modernas, Christian Evans, o João Bunyan de Gales, Henrique Martin, Luz inteiramente gasta por Deus, Adoniran Judson, o missionário primeiro, o missionário pioneiro da Birmânia, Carlos Finney, o apóstolo dos avivamentos, George Miller, o apóstolo da fé, David Livingstone, célebre missionário e explorador, John Patton, um missionário entre os antropógrafos, Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China, e Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, e pastor Risse, o amado líder chinês, e Dwight Lyman Moody, o célebre ganhador de alma, e Jonathan Goforth, por meu espírito. Então, esse livro já é a 37ª edição, foi em 2008, mas esse livro, sua primeira edição foi quando o missionário Orlando Boyer estava aqui no Brasil. Ele era professor do Instituto Bíblico lá em Pindamonhangaba, em São Paulo. É uma instituição escolar que foi fundada por João Colenda Lemos e Ruth Dore Lemos em 1959. Então ele era professor. E esse Orlando Boyer, além de ganhador de alma, ele foi um dos maiores fecundos escritores evangélicos. Eu destaco um dos 4 fecundos escritores evangélicos das Assembleias de Deus no Brasil: Samuel Nistrom, Neil Katzberg, Emílio Conde e Orlando Spence Boyer. São os primeiros escritores fecundos da literatura evangélica pentecostal aqui no Brasil. Então, esse livro
Por isso que eu coloquei aqui esse livro. A minha primeira versão, quando eu comprei o livro, o primeiro livro que eu comprei, não é, ela era assim, capa preta misturado com azul, né? Tinha mais páginas. E na época, se eu não me lembro, parece que foi aproximadamente lá no início da década de 90, eram uns 7 a 10 reais, se eu não me engano, esse livro. É um corpo que tinha aqui, que vinha em Lago da Pedra, na época que não tinha literatura na minha cidade. Aí esse compultor, ele vinha mensalmente de outra cidade, aqui, né, aproximadamente aos 200 quilômetros. Ele trabalhava para um pastor que hoje é jubilado e, inclusive, foi pastor aqui na minha cidade. E aí eu vi esse livro e comprei. Quando eu comprei esse livro e comecei a ler ele. E esse livro, já na época aqui, na 37ª edição, ele tinha vendido mais de 100 mil exemplares. Eu acredito que já vai na casa de 150 a 200 mil exemplares vendidos, porque ele é um best-seller, certo? Para mim é um clássico da literatura pentecostal. Então, se você lê esse livro, ou não leu ainda, né, pode ler esse livro. Eu já li esse livro uma vez ou dois, se não me engano. É um livro que eu me apaixonei. Então, Heróis da Fé foi a minha primeira literatura que eu me identifiquei e impactou a minha vida. Deus em Cristo abençoe a todos. Até o próximo review. Amém.